o versículo 42. Capítulo 22, o versículo 42, que diz assim: E apartou-se deles, ou melhor, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. E posto em agonia, orava mais intensamente. A agonia que Cristo sentia naquele momento levou ele a orar com mais intensidade, com uma busca maior, com uma convicção maior, porque era um momento que potestades e principados das trevas se instalava sobre a vida de Cristo. Entendo eu que Jesus escolheu os seus 3 melhores de oração. Entre os 12 obreiros, ele escolheu os seus 3 melhores. Mas eles não suportaram as densas trevas, e eles então adormeceram. O poder das trevas, quando ela é forte sobre as nossas vidas, mesmo que nós lutamos, nos esforçamos no momento de oração, não é fácil nós vencermos ela. Eu tive uma experiência das 6 da manhã até as 7, ou melhor, das 6:30 às 7:30, orando por uma missionária, pelo teu esposo e pela família que estavam todos enfermos. E durante 1 hora eu começava a orar, e a minha mente ela começava a vagar. Eu tinha dormido bem, mas na oração eu começava a dormir, e começava a ter aqueles sonhos meio acordado, e eu não conseguia orar. Você começa a orar e você começa a falar coisa com coisa que não tem nada a ver, a sua mente ela começa a vagar, porque eu estava orando por uma família que estava sendo atacada por Satanás, e a Bíblia diz: não ignoreis os dardos inflamados do maligno. Precisamos conhecer os dardos, as suas setas, para guerrear no mundo espiritual. Então, durante 1 hora eu não conseguia orar. Eu levantava a cabeça, mexia com a cabeça e começava a orar, e a minha mente vagava novamente.
Então eu marquei com precisão, foi 1 hora orando. Aí quando foi 7h30, eu senti que a minha mente se tornou lúcida. Senti a presença e o conforto do Espírito Santo. E aí Deus foi dando graça, eu senti que o céu abriu, a oração subiu, e o Senhor realizou um milagre naquela família. Aí eu tive mais ou menos o mínimo do entendimento do que Jesus estava passando. Então a agonia foi tão grande, e ele se esforçou tanto na oração, ele lutou contra uma depressão muito forte, contra uma tristeza, uma angústia tão grande, que ele teve um problema no seu organismo. Os seus polos se dilataram mais do que o suficiente, e a Bíblia nos dá a entender que o seu suor se tornou em gotas de sangue, porque era o momento que ele tinha que enfrentar. Ele disse: Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Porém, ele teve que fazer esta trajetória por nós. Eu faço uma pergunta hoje para todos nós. Hoje, agora, se nós tivéssemos apenas, se você tivesse a certeza que você teria somente 3 minutos de vida, o que você faria hoje com os seus 3 últimos minutos de vida? O que você faria agora com esses 3 minutos? O que você faria agora? São os 3 últimos minutos e não tem mais. Encerra-se a nossa vida. O que faríamos com esses 3 minutos de vida? Porque nós temos o entendimento, vamos ter que encarar agora a eternidade. E como nós entraríamos nesta eternidade agora? Como nós estaríamos preparados para entrar nessa eternidade? Mas só me resta 3 minutos. O que eu faria com ele agora? Porque pintando eles, a minha vida terrena cessa. Eu vou ter que encarar a eternidade. Então é de se pensar o que ele fez por nós, porque foi de graça. Nós não fizemos absolutamente nada para alcançar esta salvação. Mas agora, depois que fomos alcançados por essa graça maravilhosa, alcançamos o perdão dos nossos pecados. Aleluia. Será que eu trago comigo uma grande responsabilidade? Ou será que ainda eu não tive uma entrega total da minha vida a Cristo? Porque nós servimos a Cristo com medo do inferno, ou servimos a Ele porque o amamos de todo o coração? Será que nós servimos a Ele por amor? Ou porque temos medo do inferno e corremos do pecado, e nós lutamos e batalhamos e pensamos: não, se eu não me esforçar, há um lago de fogo que me aguarda. Mas aqueles que servem por amor
eles não têm medo do lago de fogo, porque ele está refugiado em Deus. E Deus, ele é o seu escudo, a sua fortaleza. Ele vai ter o entendimento que Paulo teve: eu não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Se eu viver, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, eu morro para Cristo. Aleluia! Porque quando nós entregamos a Cristo, nós não temos mais o livre-arbítrio. Ele é o meu Senhor, e a vontade dele prevalece sobre a minha vida. Ele me comprou, ele me resgatou do inferno, da condenação eterna. Então agora eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, eu tenho um Rei soberano que rege sobre a minha vida. Aleluia! Amém? Amém. Glória a Deus. Aí eu estou entendendo o que é servir a Ele por amor, saber que eu não mando mais em mim. Eu não posso mais viver para mim. O meu livre-arbítrio encerrou. E agora a vida que vive, eu vivo para Ele. Glória a Deus. Oh, glória. Por isso que há uma renúncia. Há uma renúncia. E eu preciso alimentar o meu espírito, mais do que eu alimento o meu corpo. Por isso que Jesus disse que Ele veio fazer a vontade do Pai. E o negócio de Jesus nesta terra, Ele disse: meu negócio aqui não é comida e nem bebida, o meu negócio aqui é fazer a vontade daquele que me enviou. É esse o meu propósito, o meu compromisso. Eu fui enviado para fazer a vontade daquele que me enviou. E a igreja do Senhor precisamos entender que a nossa vida, o nosso propósito aqui nesta terra é fazer a vontade daquele que nos comprou. Você não pertence a você. Você tem um dono. E eu preciso estar na presença dele. Eu preciso me alimentar dele, da palavra dele, para me manter a minha comunhão com ele. Então, quando a igreja serve a ele por amor, não é mais por uma imposição, não é pela cara feia do pastor, não é pela imposição do líder. Eu tenho que saber quem é que habita em mim. Eu tenho que saber de quem eu sou filho e a quem eu sirvo. Portanto, a Bíblia diz que a minha mente ela é de Cristo, a tua mente ela é de Cristo, e nós temos um pão cheio de Cristo. Nós não somos pessoas comuns. Nós somos vida transformada. Nós passamos pelo processo do novo nascimento. Você não é mulher comum, você não é um homem comum. O Espírito de Deus habita em nós. Nós nascemos de novo.
Glória a Deus. E Jesus disse para Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no meu reino. E alguém pensa que este reino é o céu. Não, este reino é aqui. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Cristo estabeleceu o seu reino na terra. A igreja faz parte deste reino e só entra neste reino, nesta terra aqui. Estou falando das coisas terrenas. Um reino poderoso do Senhor que Ele estabeleceu na terra. Só entra neste reino, só vive neste reino, só faz parte deste reino quem nasceu da água e do Espírito. E através deste reino a tua palavra é pregada aqui na terra. Agora, quando a trombeta soar, o nosso corpo será transformado e entraremos no reino celestial. Entenda isso. Somos um povo diferente. Somos um reino diferente. Glória a Deus. Somos luz do mundo, sal da terra. Então tudo isso Jesus passou. Não foi para dar um espetáculo, para mim ter uma vida de dúvida. Uma vida duvidosa concernente à minha salvação. Salvação é uma vida consciente em Cristo. Salvação não é simplesmente uma mera alegria, ou um hino que nós cantamos e batemos palmas e nos emocionamos, não. Salvação é uma convicção da minha fé em Cristo. Ela não é uma simples emoção, mas é uma razão da minha fé no que Ele fez por mim, no que Ele fez por você. Eu tenho que ter convicção daquilo que sou. Tem que ter convicção para onde eu estou indo. Eu tenho que ter a certeza daquilo que creio. É a razão de eu ser crente. A razão de nós sermos cristãos é para salvar a nossa alma. Você tem uma alma, e eu tenho que cuidar desta salvação. Eu tenho que zelar desta salvação, porque a igreja, ela anda na contramão do mundo. Ela não vive os costumes, os preceitos do mundo. Nós temos uma regra de fé e de prática, que é a palavra de Deus, que quando nós lemos a Bíblia lê o nosso interior, e a palavra, ela molda a nossa vida, ela molda o nosso coração. Nós não somos moldados pelo mundo, nós somos moldados pela palavra de Deus. Então eu não posso abandonar a palavra, eu não posso abandonar os preceitos, os princípios bíblicos, porque aqui é o mapa, é o GPS da minha salvação, da minha caminhada de fé, até chegar ao céu de glória. A igreja não anda conforme a notícia dos jornais, não. A igreja, ela anda segundo a palavra de Deus. Não é com a notícia do jornal, não é com a Jovem Pan, o Jornal Nacional. Não. Nós caminhamos pela palavra, que se renova todo dia. Nossa vida não pode ser moldada pelos artistas. Nossa vida não é moldada pelas novelas, pelos filmes, não, pela série, não. Nossa vida ela é moldada pela palavra de Deus. O mundo não tem nada a nos oferecer. Porque o pecado levou o homem à ruína.
O rei que chegou ao nível mais baixo foi o reino humano. O ser humano, ele chegou ao nível mais baixo que pode existir em todas as cadeias de reino: no reino celestial, o reino mineral, o reino animal, o reino vegetal, o reino humano. O humano foi o que chegou o mais baixo por causa do pecado. A natureza sofre por causa do pecado, mas o ser humano foi o que chegou ao nível mais baixo, na lama, no lodo. Porém, em Cristo Jesus, o trigo que foi morto, enterrado, ele ressuscitou. Toda semente para nascer, ela morre. Jesus é o trigo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos garantiu vitória, e nos resgatou da vergonha, do pecado e do mal. Um ilustre pastor, doutor e mestre, Abraão de Almeida, há muitos anos atrás, em uma escola bíblica, ele fez uma ilustração tremenda acerca do pecado na vida do homem. Ele fez uma ilustração com o reino animal. Abraão fez essa ilustração assim, para fazer nós entender a situação que o pecado nos levou. Ele disse assim que dois macacos conversavam. Dois macacos. Às vezes a ciência fala que o homem veio do macaco, mas é só porque tem um par de cromossomos só de diferença. Então eles querem só um par de cromossomos, faz diferença. Mas ele disse, os macacos conversavam e um dizia um para o outro assim: ô fulano, você está sabendo de uma história aí que os humanos estão falando? Que os humanos vieram dos macacos? E o outro macaco disse assim: eu estou sabendo, ouvi isso aí falar, que os humanos vieram do macaco, mas eu protesto, eu não aceito. Eu, macaco? Eu? Não. Eu não aceito não. Eu protesto. Nos comparar com o humano, de forma alguma. E um dos macacos disse: é verdade, eu também não concordo, porque nós não traímos as nossas esposas, os humanos traem. Nós não fazemos guerra, os humanos fazem. Nós não usamos droga, mas os humanos usam. Nós não matamos uns aos outros, os humanos usam. Nós não se embriagamos, embebedamos como os humanos. Não concordo, eu protesto. Jamais os humanos vieram do macaco. Nós somos um reino moral. Nós vivemos, nós macacos somos do reino de fidelidade, de sinceridade, de honestidade. Jamais os humanos veio da nossa raça protesto. Foi essa ilustração que aquele ilustre pastor fez para mostrar o pecado da humanidade. Porém, nós, como igreja, fomos lavados e remidos no sangue de Jesus para ter uma vida diferente deste mundo miserável, podre, caído. Não, nós fomos santificados para glorificar o teu nome. Ele restaurou este reino.
vive sem Deus. Não todos, mas muitos é pior do que um animal. É pior do que uma leoa feroz, de uma onça feroz, uma mulher que aborta teu filho, joga na lata do lixo, uma vida humana. É pior do que os animais que vai para uma clínica de aborto e mata aquela criança inocente. Mas o salvo em Jesus, ele é diferente. Nós somos um povo diferente, obreiros. Os nossos filhos, herança do Senhor. Os nossos filhos, herança do Senhor. Nós geramos filho para o Senhor. Não geramos filho para a perdição, não. Nós geramos filho para glorificar a Deus, para louvar a Deus. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Aleluia! E o que você está fazendo na sua vida? Qual é a razão de você ser um crente? Qual é a razão de nessa noite estar aqui participando do corpo e do sangue do Senhor? Aqui estamos para renovar nossa comunhão e sempre ter uma vida diferente. Eu tenho uma razão para servir a Deus, tenho uma razão para estar na casa do Senhor, constantemente alimentando o meu espírito da palavra. Mas infelizmente essa palavra aqui, irmão, tem sido rejeitada, ela é abandonada. Mas Amós diz que vai chegar um tempo que muitos correrão de um mar até outro mar, com fome e com sede, mas não fome de pão e nem sede de água, mas de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Nós já estamos vivendo tempo, aleluia. Eu pude ver, eu pude contemplar, em ver pessoas famintas dizer que saudade da escola dominical. Oh, pastor, você não vai embora não, que saudade de ouvir a sua doutrina. Eu vou ficar com saudade de ouvir a tua mensagem. Não vai embora não, não vai embora não. A fome espiritual, ela chegou. Fome de ouvir uma palavra, sede de ouvir uma palavra de Deus, mas não tem aquela palavra ungida. É uma mensagem vazia, é uma mensagem terrena, não é mais uma mensagem celestial. Você não está vivendo isso? Nós, obreiros, será que nós não estamos vivendo isso? Em abandonar a palavra de Deus? Igreja que não tem mais escola bíblica, não há escola dominical, não mais há culto de ensino, não há palavra, é 10 minutos de mensagem. É uma igreja vazia, fraca, anêmica, que precisa de uma escola bíblica, que precisa da palavra, mas estão morrendo dentro da igreja, porque temos abandonado a palavra de Deus. É vontade. Fica 3 horas no churrasco, mas não consegue ouvir 20 minutos uma mensagem de Deus. O dia inteiro em uma festa alimentando a carne, mas não consegue mais dobrar o joelho 20 minutos e ouvir uma mensagem nem de 10. A igreja está morrendo com a Bíblia na mão, o altar está quebrado, mas Deus, Ele quer nos levantar e restituir pela tua palavra.
está sendo substituída. Igrejas que não se abrem mais ao domingo para uma escola dominical, porque os crentes são fracos, igreja fraca, obreiros fracos, não amam mais a palavra. Temos carro, temos moto, temos portão eletrônico, temos celular, tecnologia avançada, mas temos perdido o amor pela palavra. A fome está chegando, a fome está chegando. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo neste altar, nesta noite. Nós não mandamos em nós. Você não tem livre-arbítrio. O que eu tenho é que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma. Mas Deus tem nos abençoado. Antes alguém clamava, Deus abriu uma porta de emprego, Deus abriu. Agora Ele quer duas, Ele quer três. Ele não tem tempo mais para Deus. A vida dele é possuída pelo espírito do Egito, da escravidão. Ele trabalha de dia, ele trabalha de noite. Mas saiba, se você tiver 3 minutos, o que você vai fazer? Deus nos deu tanto. Deus nos deu tanto. E nós abandonamos. Nós não temos tempo mais para ela. Levantamos correndo e já sai correndo. Chega em casa correndo e já sai para o outro bico correndo. Eu vou ter que dar conta deste tempo. Eu vou ter que dar conta deste tempo. Crente, membro, auxiliar, diácono, presbítero, obreiro, pastor, nós vamos ter que dar conta de todo o tempo que Deus confiou em mim, confiou em você. Ninguém escapa da mão de Deus. Deus está nesta palavra. Que você varia com 3 minutos. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Mas a fome chegou, a sede também chegou. Mas você ainda tem abundância. Mas infelizmente alguém está morrendo de sede na fonte. Está morrendo de fome com o pão na sua mão. Amém, irmãos? Amém. Vamos descer então para a ceia. O conjunto toca o hino e nós vamos descer para a ceia.